Você pode até não concordar, sabendo que vai estar errado, obviamente. Mas depois da Bíblia, meu amigo, é tudo fanfic. Tudo fanfic. Tudo bem, pode ser até que a Bíblia tenha sido fanfic de alguma coisa também, mas não está convencido? Meu amigo, tá tudo lá. Assassinato, traição, conspiração, ressurreição, vingança, pragas, farol egípcio, imperador romano, anjo, guerreiro, pastor, gigante, morto-vivo, serpente, gafanhoto faminto, batráquios voadores, passado distópico, apocalipse. Ufa, hein? É muita coisa. Mas o Velho Testamento, né? O Novo Testamento nem tanto. Se formos comparar o Novo com o Velho, é quase uma versão fofa do... Pô, fala sério, o Velho é pesadíssimo, né? Eu fico até pensando assim, sabe aquelas sagas onde o autor morre e a galera tenta continuar? Tipo, sei lá, o Sherlock Holmes, e nunca sai muito bom, né? Porque o Agatha Christie também, que tentaram continuar. Então, o Novo Testamento, com relação ao Velho Testamento, parece isso, né? Que o cara pegou pra continuar, mas ele não tinha muita ideia do que ia fazer, não era um estudioso do começo, porque, cara, tem uma diferença, né? De narrativa muito grande, mas enfim, não vamos falar sobre isso. Tudo é fanfic, e hoje nós temos uma fanfic de primeira da Bíblia. Curioso? Polêmica? Provavelmente. Buiacaxa! Hoje eu trago para vocês os livros apócrifos, antologias de contos inspirados da Bíblia, da Caligo Editora, ou Caligo, eu jamais saberei, organizado pelo Rubem Cabral. E hoje eu vou começar diferente, porque eu não sou uma pessoa linear. Por que minhas resenhas seriam? Não seriam, né? E não são. Então hoje eu vou começar com o esculacho. Vejam bem, essa capa aqui é muito bonita, mas ao mesmo tempo ela é muito escura. Muito escura. Você vê que você quase não consegue ler ali o subtítulo, o título número 2, né? É uma Via Crucis. E ele também tem umas fontes, um negócio meio gótico, pra dar um charme na estética do livro, mas, cara, é um martírio. Em alguns contos eu nem consegui identificar o título, eu tive que ir lá no sumário lá pra ver, mas a sorte é que ele não é escrito assim. Parte do texto mesmo dos contos é uma fonte ótima, grande, boa de ler, mas os títulos, nossa senhora. Mas vamos ao conteúdo, porque é isso que importa. Eu já disse, quem vê capa, não vê ficção. Tem aquele lance lá do que importa é a beleza interior, não é isso? Não é isso que o Mahatma Gandhi falava? Ou o Gautama? Não sei. Algum desses aí falava um negócio desse. Ou foi a Xuxa. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Primeiro conto, eu me senti lendo Umberto Eco. Sério, não é exagero. Parecia que eu tava lendo um autor italiano consagrado. Porque ele é visualmente magistral, cheio de minúcias, o enredo repleto de referências, dando base para as conspirações que ali estão. O cerne dessa história é a descoberta de um evangelho escrito por Jesus Cristo. Sim, mas quase uma carta de despedida, em tom de confidência, escrita já do cárcere. E é justamente essa peça que é um motivo de cobiça para tentar tornar um ponto de inflexão ali no cristianismo como arma política e mudar os rumos aí da sociedade. E é legal porque o JC também fica puto, né? A figueira lá murcha é prova suficiente disso. E também tem humor, esse conto tem muito humor. Tem uma história muito engraçada que ele conta ali rapidinho, que é de um padeiro, cara, dono de uma panificadora, que começa a seguir Jesus Cristo. E tá tudo bem, tudo tranquilo assim, mas cara, quando Jesus começa a multiplicar o pão, o cara fica... Porque tudo tem um limite, né? Também não dá pra seguir o cara que vai ser o seu concorrente. A trama é basicamente desenvolvida através de diálogos entre um burocrata soviético e um rabino proscrito, na antiga Tchecoslováquia. Sim, jovens, antigamente era Tchecoslováquia tudo junto, não era Tchecoslováquia não. E esse conto ele tem um lado onírico também, contando um pouco o negócio do Judas. É muito interessante esse conto, muito, muito interessante. Meu único, porém, é que ele tinha um fôlego pra romance. E eu fiquei com muita vontade de ler mais um pouco desse autor, que eu não conhecia, que é o Rayone LP. Leiam. O segundo conto é do próprio Rubem Cabral, a Gertrude Stein dessa coleção aqui, e ele é facilmente um dos 10 maiores contistas da atualidade, eu falo isso sem medo de errar. Fácil. Ele é um especialista nesse formato, traz pra gente uma releitura bem criativa do episódio de Caim e Abel, com muita pesquisa, apropriando-se, indevidamente, quem sabe, da Bíblia, né, para dar vazão à sua história original. Então, na primeira vez que eu li, lá atrás, já tem um tempinho, eu achei, cara, muito bom e, tipo, em outro patamar. Bruno Henrique, outro patamar. Mas é o seguinte, depois disso, eu li o Caim do Saramago, e aí o sarrafo subiu muito. E quando eu li agora de novo pra poder fazer essa resenha assim, continua muito bom, mas tem aquela sombrinha ali do Saramago, e a sombra do Saramago, pô, é uma sombra gigantesca, né? Então, mas como você não vai ler duas vezes, você só vai ler uma vez, você vai adorar. Fábio Baptista, que vocês conhecem, é o meu rival, o meu nêmesis, né? Chega já com o pé na porta nessa antologia,
com um conto chamado 3 Dias. Me dói um pouco falar isso, reconhecer, mas Fábio Batista brinca de escrever. Putz, cara, parece que ele escreve qualquer coisa que você der pra ele, ele vai escrever, desde bula de remédio até verso de caixa de sabão em pó. É um camaleão da literatura. Um camaleão não, ele é um estelhão da literatura. O estelhão porque o estelhão é aquele lagarto que dá nome ao estelionato. É um réptil que usa do mimetismo para ludibriar suas vítimas. E os leitores, todos nós, somos vítimas de Fábio Batista, esse sujeito desalmado, esse lagarto de sangue frio, esse reptiliano da literatura. Ele usa uma linguagem, na verdade um contar de mitologia cristã, sabe? Mas com um enredo muito Tarantino. E aí ele vai contando as histórias dos bandidos ao lado da crucificação do Cristo, do centurião, ali do lado também, como que explicando um quadro, sabe aquele quadro final ali da crucificação? O Saramago também fez isso lá no começo do Evangelho segundo Jesus Cristo, e aqui, não sei se o Fábio leu, acho que não, mas tem esse negócio também de explicando. E o que eu não posso deixar de falar aqui é que esse conto tem um viés social pulsante, reconhecendo que o bandido também é um produto do meio, que suas escolhas são viciadas pelo histórico, pela sociedade. Sim, ele reconhece aqui que os bandidos também são vítimas da sociedade. Quem diria? É um conto pró-direitos humanos total. Fico feliz, fico feliz. E aí no final você tem um capítulo, na verdade não é o final, é o desfecho, pós-morte de Jesus Cristo, pesadíssimo, que deixa o Paixão de Cristo lá do Mel Gibson parecendo um musical da Disney, um high school Jesus Christ. Putz, cara, é impressionante. Valentina Silva fala sobre Nimrod e a Torre de Babel de uma forma bem cuidadosa, bem detalhista, pesquisada. No entanto, eu achei um pouco truncado, em especial os diálogos que tentam emular aquele negócio meio da Bíblia, meio hermético, meio fechado, que você não entende, tem que ler 2, 3 vezes, coisa meio maçante lá do Velho Testamento. Mas se você gosta, esse é um conto ótimo, tem uma história muito boa, é um bom conto, leiam e volta aqui pra me dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Epístola de Pilatos, do José Geraldo Gouveia. Nós temos uma carta, obviamente, né? É uma epístola endereçada a César, queixando-se dos últimos acontecimentos ali da região. E aí você percebe o tom de indiferença, de superioridade dele falando com o imperador. Aquela coisa romana, politeísta, olhando de cima, falando, cara, esses bárbaros aí, monoteístas, acreditando nesses caras. E é justamente isso que dá a graça toda desse conto. Ou seja, nós temos um olhar do opressor para o oprimido, mas com uma coisa bem de galhofa, né? De sacaneando, numa provocação. É, na verdade, uma sátira muito bem feita. Eu curti muito, eu me identifiquei muito com esse conto. Eu até escrevi um com um mote parecido, chamado A Penúltima Ceia, que também tem um plot e um final um tanto quanto similar, mas obviamente não tem nada a ver, assim, disso que vocês estão pensando. É engraçado, né, como nós ateus, nós estamos sempre tentando salvar Jesus Cristo, né, ainda que em ficção, mas é curioso. Sempre quando eu leio alguma coisa sobre Pilatos, cara, não tem como, eu me lembro do Mestre e a Margarida, lá do Mikhail Bulgakov, que nos interlúdios do conto principal, que é muito surreal e tudo, ele conta um pouco da história do Pilatos. E ele é belíssimo, ele contrasta muito com o humor surreal da história principal e traz uma linguagem poética, uma coisa reflexiva, é sensacional. Leiam o Mestre Margarida. Você achou que nessa antologia aqui não ia ter hot? Achou errado, puritano. Cláudia Roberta Angst, vocês já conhecem, aquela que criou o estilo sabrinesco com sua costumeira habilidade. Traz aqui a história de um CEO de Israel, um solteirão inteligente, milionário, bem apessoado, que se apaixona por uma forasteira misteriosa, sensual, belíssima, inocente. Vamos chamá-los aqui de Rei Salomão e Rainha de Sabá. O primeiro casal interracial da literatura mundial. Talvez não, mas já tá na frente de todas as novelas brasileiras aí que estão... o primeiro casal... Pô, a Bíblia já fazia isso. A Bíblia é pra frentex. Eu falei, cara, é tudo fanfic das escrituras. E é claro que aqui nós temos o episódio famoso do sapientíssimo Rei Salomão, que falou pra cortar as 2 crianças e entregar uma parte pra cada mãe, que, cara, tinha tudo pra dar muito errado. Pô, ele correu muito risco, todo mundo sabe disso. Deixa eu dar aqui a minha versão dessa história. Salomão já estava de saco cheio, com a bunda quadrada, não aguentava mais receber gente. Fim de expediente, ele era meio coach, meio guru financeiro, sabe? E aí depois de atender mais de 20 pedidos do financiamento da casa própria, caverna própria, Minha Caverna Minha Vida, entram 2 mulheres se engalfiando, histéricas com razão. Uma tinha perdido o filho estava morto, e a outra estava quase perdendo também, porque elas estavam brigando pra ver de quem era o filho. E ele lá, né, já sem paciência, sem vocação nenhuma pra ser Márcia Goldsmith, Cristina Rocha, Casa de Família, sem a tecnologia do ratinho pra ajudar, porque senão era mole, era um teste de DNA e resolver essa parada toda. Ele falou assim, Cardoso, corta essa criança aí em 2, dá uma metade pra cada uma e pronto. E aí, obviamente, a mãe verdadeira falou, não, pelo amor de Deus,
e ele descobriu quem era uma verdadeira. Mas, cara, não era a intenção dele. Ele se aproveitou dessa história, ele poderia ter cometido um infanticídio, claramente ali, mas não foi o que ocorreu, ainda bem, né? E ele se aproveitou dessa história como, nossa, que solução incrível, mas eu acho que não era a intenção dele. Tudo bem, quem vai saber? Ninguém. Bia Machado, que é a mecenas aí da nossa literatura nacional. Obrigado, Bia. Traz uma história muito curta, o menor conto dessa antologia, porém muito competente, muito bem escrito, que conta um pouco da história de Jesus e Maria Madalena, na esteira lá do Código do Dan Brown, aquele negócio lá do sangue real, mas sem aquela palhaçada do Dan Brown, sem aquela coisinha de revirar os olhos, dar de ombros, de girar nos calcanhares, franzir o senho, que toda hora o Robert Langdon é o cara que mais franze o senho. Ele é praticamente um senho, de tanto que ele franze. Mas enfim, não tem essa palhaçadinha toda. E tem uma pegada mais de amor, de mais de paixão. Eu diria que é quase um Ghost protestante, um Ghost evangélico, entendeu? Sabe, Patrick Swayze, Demi Moore. Aqui é quase isso. E eu não posso falar muito pra não dar spoiler, vocês precisam ler. Gustavo Araújo confirma que ele é um romancista por vocação. Por que eu tô dizendo isso? Porque por algum milagre ou bruxaria, ele conseguiu, meu irmão, construir uma história inteira, muito grande, enorme, dentro de um conto. Eu não sei como é que ele faz isso. Ele busca Esau e Jacó e transporta para os dias atuais, ali para a faixa de Gaza, joga os irmãos naquela turbulência, naquela área muito cheia de conflitos, né, que a gente conhece muito bem. E assim, a pesquisa é tão tangível que parece que quem escreveu é um cara nativo, porque você vai acompanhando e tá, sabe, tipo, pode ser mentira também, porque eu nunca fui pra Faixa de Gaza, mas parece muito real. E ele tem trama, ele tem subtrama, ele tem o background, o histórico dos personagens, e emociona muito. Aliás, ele é o conto que mais emociona de toda essa antologia. A história original também emociona, mas essa aqui emociona muito. Mas também tem um olhar geopolítico ali sobre aquela região, mas sem ser proselitista, entendeu? Sem trazer muita... sem levantar bandeirinhas, exceto uma bandeira que é obviamente que deveria ser levantada por todas, que é a bandeira da paz. All we are saying... give peace a chance. Vocês gostam de Zafon, vocês gostam de Khaled Hossein, vocês gostam de Marcos Zuzaki, lá o do menino que roubava livros. Vocês precisam conhecer Gustavo Araújo. Eu não tô brincando, hein? E para terminar, nós temos Diogo Bernardelli, que também escreve muito, e ele faz aqui uma versão original, bem peculiar, do Apocalipse, com um conto de suspense, com bastante entrelinhas e uma pegada bem distópica, que, cara, qual leitor que não gosta disso, né? Eu desconheço. Sei lá, não, tem, pior que tem. Tem uns caras aqui. Tem gente que só gosta de ler hot, e aqui tem hot, hein? Vocês ouviram? Tem hot, hein? Nossa senhora, esse vídeo deve ter ficado muito grande, porque, cara, é difícil fazer uma análise de tantos contos bons assim em tão pouco tempo. Tanta coisa pra falar e você não fala. Mas é isso. Não inscrevam-se não. Eu quase, ato falho, né? Quase que eu peço pra vocês se inscreverem aqui, mas vocês sabem que eu não faço isso. Mas, por outro lado, acompanhem Esculachos Cacofônicos, que tá cada vez melhor. Lá eu me solto, eu deixo meus devaneios, as minhas digressões lá. O Léo Batista, eu inventei que é o Léo Jardim e o Fábio Batista, eu agora chamo de Léo Batista, que eu tô falando dos dois. Mas o Léo Jardim, no caso, ele se vira pra fazer a edição, porque, meu amigo, se deixar, são 8 horas só de devaneio. Aproveitem lá, inscrevam-se no Esculachos Cacofônicos. Se você gosta de rezar, reze. Se você não gosta de rezar, não reze, mas tome sua vacina, tá?